Boa noite, amados, graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê paz, nos dê alegrias, nos dê tranquilidade. Tempos tão difíceis, isto é fundamental para as nossas vidas e todos nós precisamos. Que o Senhor Jesus te abençoe, a sua casa e a sua vida. Hoje é nossa segunda-feira e nós vamos conversar um pouquinho sobre, ou continuar conversando sobre estudos do livro de Pedro. Hoje nós estamos no seu capítulo 14 e nós vamos conversar a respeito de 1 Pedro 3, do verso 17 até 4, o verso 6. Nós falamos e paramos o nosso bate-papo passado e dizendo que este talvez seja um dos capítulos mais difíceis que a Bíblia tem. É um capítulo mais, ou versículo, um dos versículos mais difíceis de entendimento do Novo Testamento, perdão. Mas eu disse que eu ia pedir ajuda a alguns amigos, né? Eu pedi ajuda a alguns amigos. Eu tenho o nosso amigo presbítero Anivaldo como uma pessoa estudiosa da Palavra de Deus, e ele tem me ajudado, o nosso grupo, e tem nos ajudado e me ajudado também, né? E eu fiz algumas consultas a ele. Tenho tudo aquilo que eu vivi com o reverendo pastor Sérgio, né, que foi responsável pela minha... Responsável, obviamente, foi Deus, mas foi quem me trouxe a palavra e me apresentou o Senhor, né? Ele, a Jane, a esposa dele, e a Jane do Nivaldo, que nos apresentou, e eu sou grato a Deus por isso, né? E desde então tenho tido grandes alegrias ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas batalhas, mas em sua grande maioria eu tenho tido grandes alegrias. O Senhor tem sido muito generoso comigo, com a minha casa, e eu tenho certeza que com a sua vida também. Muito bem, 2 textos ou 2 versículos têm trazido algumas discussões. Coloquei no grupo de reunião de oração e achei fantástico a interação do grupo. Foi muito bacana, muitos textos, muitas mensagens, e eu fiquei muito feliz porque é notório o amadurecimento do povo cristão. Esses nossos estudos têm nos auxiliado e nos ajudado bastante na maturidade, que é uma das coisas que eu brigo sempre, e que eu volta e meia venho falando sobre essa maturidade cristã. E a maturidade cristã só é possível se nós tivermos esse relacionamento com Deus, estudarmos a palavra dele e o Espírito Santo dele falar aos nossos corações. Mas enfim, 2 textos nos chamam bastante atenção. O primeiro é o verso 19. Pregou aos espíritos em prisão. Do que será que se diz isso? O que será que é isso? Será que nós temos de fato uma segunda chance? O verso 6 também diz que o Evangelho foi pregado aos mortos. E aí a minha pergunta, será que depois da morte nós vamos ter alguma chance de nos arrependermos? Mas para isso, 2 perguntas ou 2 observações eu preciso fazer para a gente fazer o estudo do livro de Pedro. A primeira é que nós precisamos ter o entendimento do contexto do qual ele foi escrito. Para que a gente possa entender a palavra, a mensagem, o versículo, eu preciso entender o contexto em que ele foi escrito. E aí nós conversamos diversas vezes a respeito do contexto. Nós falamos sobre isso desde o início, né? Quando começamos Pedro, nós contextualizamos a história. E aí é importante agora nós recordarmos esse contexto para entender esse texto à luz do contexto, né? E, dito isso, o que eu pergunto é, o que será que Pedro queria dizer naquele tempo, aquelas pessoas? Qual era a mensagem de Pedro neste versículo? A segunda situação em que eu tenho que deixar bastante claro na minha vida e de você deixar na sua, é que algumas coisas não vão ser entendidas por mim nem por você. E quando isso acontecer,
eu tenho que deixar claro que essa falta de entendimento de algumas coisas não invalida a minha salvação em Cristo Jesus. E não invalida tudo que eu sei, tudo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu não entendo e pronto. Não é? Mas à luz de tudo isso, diante de todo esse quadro, nós precisamos tentar entender esse versículo. Né? E aí eu vou dizer aos irmãos que existe uma reflexão que eu preciso e que nós precisamos fazer. Deuteronômio 29, 29, ele diz que tem algumas coisas que são a nós, né, encobertas. Isso pertence a Deus. Ele diz as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a mim, a nós e aos nossos filhos, ou seja, vai ser transmitido de geração em geração. Então, amados, não se frustrem se efetivamente eu não entender alguma coisa ou você não entender alguma coisa, tá certo? Não invalida tudo aquilo que Cristo fez para mim na cruz do Calvário. Não invalida a minha salvação. Isso tem que ficar claro com você. Partindo desse pressuposto, nós vamos conversar a respeito de algumas teorias acerca desse verso 19 do capítulo 3. Primeira teoria. A teoria de que efetivamente, né, Jesus foi pregar arrependimento aos mortos, né? E quem tem isso na teoria, ou quem tem isso como algo certo, ele se apega ao fato de que em 120 anos, que foi o período da construção da arca, de pregação, é impossível ninguém ter se convertido. E aí, como só foram salvos 8 pessoas naquele tempo, no dilúvio, as outras pessoas que não foram salvas teriam, teoricamente, essa outra chance, essa outra oportunidade, não é? Mas aí fica meio falho essa questão. Fica falho na medida em que a palavra de Deus vem ao longo do tempo dizendo que não existem chances, ou não existe segunda oportunidades, não é? E não existe outras oportunidades, como por exemplo no verso 6, que ele fala acerca de que o evangelho foi pregado aos mortos, ou seja, será que de fato nós temos oportunidade? Não temos oportunidade. Né? E vários textos da palavra de Deus deixam bastante claro que o tempo oportuno é esse, como diz 1 Coríntios, 2 Coríntios 6:2. Hoje é o tempo oportuno para nós entendermos e nos arrependermos. Não é? Ou, segundo outro texto também de Hebreus 13, né, Hebreus 3, do verso 3 ao verso 15, ele vem falando sobre isso, que o tempo se chama hoje. Hoje é o tempo, não é? Eclesiastes 9 fala, e aí Eclesiastes 9 talvez seja o texto mais indireto dizendo que efetivamente os mortos não terão recompensas, e não serão recompensados porque não tem entendimento nenhum, porque ao pó voltaram essas pessoas, né? Do pó foi criado, o pó retornou. Percebam? Então, ou seja, se efetivamente o Senhor foi pregar aos mortos, e esses mortos têm uma segunda oportunidade, eles teriam uma recompensa, do qual o próprio Eclesiastes diz que não tem recompensa alguma. Então, creio que esta teoria está totalmente descartada. Existe uma segunda teoria, que o que a grande maioria, ou uma boa quantidade de estudiosos da Palavra de Deus, estão se apegando ou dizem ou acreditam, que é o texto lá, depende muito do entendimento que nós temos acerca do texto de Gênesis 6, porque Gênesis 6, ele, lá antes do verso 11, ele vai falando acerca do quanto Deus se irou com aquela geração, né, com aquelas pessoas. E aí, no verso 11, ele começa a falar sobre o dilúvio, e diz da destruição que o povo terá através do dilúvio. Mas se a gente voltar lá no verso 2, ele fala acerca dos filhos de Deus que chegaram na cidade e que viram e se apossaram das mulheres mais bonitas, aquelas que agradaram a ele, numa linguagem bem nossa. Agradaram a eles e eles tiveram relação. E essas pessoas, esses filhos de Deus, segundo essa teoria, seriam os anjos caídos, que os irmãos devem se lembrar, os anjos caídos. E esses anjos caídos são os mesmos filhos de Deus, chamados de filhos de Deus em Gênesis 6, e aí, para embasar ou para dar suporte a esta situação, ele fala no final do verso 20, 22,
de que o Senhor Jesus tem domínio sobre, ou seja, estão subjugados a ele, inclusive os anjos e potestades, né? E aí é com base nessa situação em que eles acreditam que esse texto se refere aos anjos. Ou seja, e aí o Senhor foi a esses espíritos em prisão, a esses anjos que foram aprisionados por conta dessa atitude deles, e anunciam a vitória, e anuncia a vitória de Deus sobre o pecado. E mostram, ou proclamam a esses anjos a vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, assim, esta é a segunda teoria. Essa segunda teoria me deixa um pouco desconfortável em crer nela. Desconfortável na medida em que, o que a gente sabe sobre anjos, por exemplo, é de que, por exemplo, eles não têm desejos. É impossível acreditar que os anjos tenham desejos sexuais, por exemplo. Né? Então parece que não faz sentido. Não casa a história. E aí nós vamos nos reportar ao que nós falamos acerca do contexto do qual o livro de Pedro foi escrito. E aí, do contexto, ele foge. Né? Porque daí ele muda de assunto. Ele muda de assunto. E mudando de assunto, parece que ele tira fora do contexto. E aí não tem sentido ele escrever esse versículo lá. Tá certo? Qual é a terceira teoria? Essa terceira teoria é uma teoria que é compartilhada, por exemplo, por Calvino, por Agostinho. É uma teoria da qual eu acho mais provável e me identifico. Não sou e não tenho nem a pretensão de ser o dono da verdade. Muito pelo contrário, sou muito falho e muito imperfeito. E dentro da minha falha, da minha imperfeição, eu diversas vezes vou achar uma coisa e é outra, né? E assim como você vai achar uma coisa e é outra, porque nós somos imperfeitos aí. E aí nós vamos lá de novo rebater lá no texto de Deuteronômio 29, né? Tem coisas que são ocultas a nós. Mas de posse dessas duas situações, ou do contexto em que ele foi escrito, me parece ser o mais próximo daquilo que Pedro quer dizer. Ou seja, qual é este espírito em prisão, ou espíritos em prisão? O presbítero Nivaldo, inclusive compartilha deste pensamento. Né? Ele, no texto que ele me escreveu acerca disso, ele me diz em determinado momento assim, que me parece a ele que os seres humanos, ou esses espíritos em prisão citada por Pedro, são os homens de todos os tempos, desobedientes em toda a história da humanidade. Mais especificamente ainda, é por isso que ele cita, eu entendi dessa forma a colocação do Nivaldo, é por isso que ele cita Noé. Mais especificamente ainda naquele tempo em que a desobediência daquele povo diante da justiça em que Noé carregava consigo, né, e a justiça aí traduzida pelo Espírito de Jesus, né, o Espírito Santo, por conta disso, eles eram ainda mais errantes, né? E aí o texto lá em que a segunda teoria diz que poderiam ser os anjos caídos, na verdade não são os anjos caídos, mas são a geração de escolhidas por Deus, né? Aquela geração escolhidas por Deus como o povo de Deus, e aí essa geração se corrompem também naquele momento lá e acabam cometendo toda sorte de pecado, toda sorte de pecados ali. Né? E aí não é só a esta geração, mas também a esta geração. Mas aí esse texto ele se refere a essas pessoas, ou aquelas pessoas que foram desobedientes, ou seja, se nós entendermos pregação, e na verdade a definição de pregação no Velho Testamento ou na Bíblia é proclamação, ou seja, ele não foi pregar a essas pessoas para que se arrependam e tenham uma segunda chance, mas ele foi proclamar a sua vitória sobre o pecado. A sua vitória sobre o pecado. E especificamente a geração de Noé, ele foi mostrar aquilo que Noé vinha pregando e dizendo, olha, aqui eu estou proclamando que eu destruí essa nação e que agora eu estou, através da minha morte na cruz do Calvário, eu venci o pecado. Né? E ele está proclamando, mas ele não está dando uma segunda oportunidade, até porque isso seria, como diz o texto de Eclesiastes 9:5, lá seria uma recompensa por aquilo que efetivamente não pode ser recompensado.
né? E não tem como ser recompensado, porque do pó o homem veio, ao pó o homem vai voltar, e a palavra de Deus vem ao longo do tempo dizendo exatamente isso, ou seja, é Deus proclamando a todas as forças, todas aquelas forças que queriam contrariar, né, o projeto de Deus para o ser humano, o projeto de salvação para Deus, ele foi proclamar a vitória a essas pessoas. Então ele proclama, ele não prega, ele não dá uma segunda chance aí de que as pessoas possam se arrepender lá depois de morto, porque não existe efetivamente isso em lugar nenhum. A minha concepção acerca disso é mais próximo, porque se a gente adentrar ao capítulo 4, a gente vai encontrar talvez a justificativa muito clara acerca do que ele estava falando lá. Porque ele continua o bate-papo, ele continua o texto falando exatamente disso. Né? Falando exatamente dessa vitória de Cristo na cruz do Calvário, porque se a gente lembrar, anteriormente, nos textos anteriores, e nós conversamos sobre isso, a palavra, o Pedro vem falando para os cristãos de que a nossa salvação ela não é perdida, mas que nós temos que, através das nossas vidas, das nossas atitudes, demonstrar a nossa vida, demonstrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário sobre o pecado. A nossa vida tem que ser totalmente diferente. Né? E ele começa o capítulo 4, no verso 1, exatamente falando sobre isso. E ele começa falando assim, ó, ao pecado, ou seja, à cruz, ao pecado de Cristo, ao pecado da carne, levado por Cristo na cruz do Calvário, e a vitória sobre esta carne é a demonstração clara de que nós paramos e nós não podemos viver para a carne ou pela carne. Né? A vitória de Cristo na cruz do Calvário faz com que nós não vivamos pela carne, mas nós vivamos para Deus agora, e demonstrando, no verso 2 ele começa a falar sobre isso, que nós devemos demonstrar que nós vivemos de formas diferentes, e mostrar às outras pessoas que estão lá criticando e que irão criticar aquele povo, porque Pedro já estava, o povo estava sendo perseguido e estava tendo uma perseguição meio velada, mas não era uma perseguição clara, mas seria uma perseguição clara, não é? Seria uma perseguição clara. Portanto, Pedro estava fazendo o quê? Fazendo com que essas pessoas tivessem esse preparo, assim como nós também. Ou seja, ele está falando, a sua vida tem que ser uma vida exemplar, para que as pessoas olhem para você, e aí, a partir do verso 3, ele vai falando, identifiquem em você coisas diferentes do que se identifica naquelas das quais não são de Jesus Cristo. E aí ele cita no verso 3, 3 aspectos: a imoralidade, as paixões e a idolatria. E aí ele diz o seguinte: vocês precisam viver diferente dessa situação. Vocês precisam viver diferente desta vida que os pagãos vivem. Né? Ou seja, nós cristãos temos que viver na contracultura. Nós não devemos ser contra a cultura, que é diferente. Nós vivemos enquanto cristãos contra a cultura. Ou seja, sabe aquela manada que vai para a mesma direção, e aí nós identificamos que aquilo que todos estão fazendo pode levar à morte, né, à morte no pecado, a gente possa ter a oportunidade de mostrar que a nossa vida, que nós vivemos de forma diferente, eles desejem, e eles ficam até constrangidos e olhem para nós e falam, eles vivem diferente de nós. Essas 3 características não percebemos na vida dos cristãos, que são as imoralidades, as paixões e as idolatrias. Né? E aí o verso 4 diz o seguinte: por isso, quando vivemos, nós somos perseguidos, e a perseguição é comum à vida pagã, né? Aquelas pessoas que olham para nós enquanto cristãos, e devem ser comum, e tem que ser comum, tem que ser incomum a nossa vida enquanto cristão, não é? E aí o verso 4 vai dizendo o seguinte, ó, vocês vão ser perseguidos. E aí nós começamos a entender, para a gente chegar no verso de número 6, para que a gente possa entender o verso 6, porque ele diz assim, no verso 5, que nós seremos perseguidos, né? Que é uma situação comum, porque nós vivemos diferentes. No verso 5, ele está dizendo que quem julga, e aí a gente começa a entender já o verso 6, é que Jesus Cristo, que é quem tem o poder e quem tem a competência para julgar, ele julga os vivos e os mortos.
E aí parece, né, a princípio quando a gente olha e vê ele isoladamente, o verso 6, dá a impressão de que no verso 6 ele está falando acerca de que o evangelho foi pregado aos mortos, ou seja, o evangelho seria pregado aos mortos. Mas os mortos aqui seriam cristãos, ou seja, ele foi pregado aos cristãos vivos e que morreram, de fato, e não a mortos especificamente, mas a cristãos que morreram. E aí faz muito sentido quando eu olho no contexto, em que os cristãos apontam para os pagãos apontam para os cristãos, e principalmente daquela época, iriam apontar dizendo o seguinte: olha, vocês são iguaizinhos a nós, porque vocês morrem da mesma forma, vocês têm, as dores chegam para você, você sente fome, vocês são igualzinho a mim, que sou pagão, né? E aí eles fazem o julgamento na carne, e aí o julgamento na carne desses cristãos. E aí a palavra de Pedro está dizendo o seguinte: olha, esses cristãos aqui, que serão julgados por quem de fato tem o poder e a competência para julgar, que é Jesus Cristo, e que julga os vivos e os mortos, ele julgou os cristãos que agora estão mortos, mas ele já julgou esses cristãos, e esses cristãos agora são vivificados em Cristo Jesus. Percebe que daí o verso 6 fica mais fácil de entender? Ou seja, a morte para os pagãos parece o fim, mas para nós cristãos não é o fim. A morte para nós cristãos não é o fim, porque o fim que os cristãos acham, ou que os não cristãos acham, para nós é o início da nossa vida, porque nós somos, e aí de novo nós vamos voltar no contexto, nós somos forasteiros, e a nossa terra não é aqui, mas nós vamos julgados como aqui. Percebam um pouco da relação, e aí se a gente trazer para dentro do contexto, trouxer para dentro do contexto, nós vamos entender talvez a associação que Pedro faz no capítulo, no verso 19, acerca dos espíritos em prisão, com Noé. Porque Jesus Cristo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, que começa o verso 6 aí, no capítulo 6, ele fala que Jesus Cristo, na morte da cruz do Calvário, morreu e a morte da cruz do Calvário levou consigo todo o pecado nosso, ou seja, na carne dele ele sofreu o nosso pecado. E aí ele foi glorificado em Cristo Jesus, percebam? Em Deus. Ele foi glorificado após sua morte em Deus. Então, primeiro ele passa pelo sofrimento e depois ele é glorificado. A referência com Noé é a mesma coisa. Primeiro ele passa pelo sofrimento, né, da justiça, como até o próprio texto do Nivaldo, que me mandou, fala a respeito do sofrimento de Noé, acerca da justiça que ele tinha, da concepção da justiça que ele tinha, que a justiça é em Cristo Jesus. E aí o sofrimento dele, logo depois, ele tem esta recompensa acerca da salvação que ele teve no dilúvio, ou seja, ele foi salvo por Deus da morte. Percebam que é muito parecida com a nossa situação, em que nós passamos por momentos difíceis agora, somos apedrejados e criticados na carne, porém nós já fomos julgados na carne e somos vivificados através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E, portanto, amados, nada tem a ver que Jesus Cristo tenha ido pregar aos mortos e tenha dado uma oportunidade para que o morto se arrependa. E aí eu volto lá para Eclesiastes novamente. Não há recompensa depois da morte. Portanto, hoje é o tempo. Hoje é o tempo aceitável, segundo a palavra de Deus, para você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é o tempo, porque após a sua morte, o seu corpo volta ao pó que o criou, e o seu espírito vai para o sofrimento eterno. E ali você vai ser anunciado, pode até ser proclamado, a vitória de Cristo na cruz do Calvário para você, mas você não terá mais uma segunda chance de arrependimento. O seu tempo é hoje. Se você tiver que se arrepender, é hoje. Hoje é o tempo, segundo a palavra de Deus. Amados, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua casa. Voltemos, eu conversei com o pastor Sérgio, ele vai me enviar no estudo também, eu vou colocar a íntegra desse estudo. Vou pedir autorização também para o Nivaldo e vou estar colocando também o estudo do Nivaldo na íntegra acerca desse assunto. Eu espero ter
que os irmãos possam ter entendido, que os irmãos possam ter um pouco de compreensão acerca disso, mas basicamente, irmãos, tem muitas coisas que o Senhor não cabe a nós entender, cabe a nós aceitar, e cabe a nós sabermos que a nossa salvação independe deste conhecimento, deste versículo ou daquele versículo. Mas é bom a gente ter esta consciência de que o Espírito Santo de Deus, através da ação dele no nosso coração, nos dá alguns entendimentos daquilo que ele quer que eu saiba. Mas aquilo que ele não quer que eu saiba, a este ele não vai dar o entendimento. Então talvez a gente não só saiba exatamente o que esse texto quer dizer no fim do tempo. Este é a minha concepção acerca do estudo, mas você pode ter a sua. E se for baseado no texto, compartilhe, fale, né, nesse vídeo aí, e aí a gente pode conversar, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Senhor Deus eterno e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para estudarmos. O Senhor Jesus nos deixou o Teu Santo Espírito que habita em nós para nos dar entendimento. Somos gratos por isso, Senhor, porque ao ler a Tua palavra, o Teu Santo Espírito age em nós e nós entendemos a Tua mensagem. Mas nós sabemos também, ó Deus eterno, que muitas das coisas não cabe a nós sabermos, cabe aceitarmos. E nós sabemos também, ó Deus eterno, que a nossa salvação independe daquilo que o Senhor não quer que eu saiba. E aquilo que o Senhor não quer que eu saiba não define se eu serei salvo ou não. E eu sou grato a Ti, Senhor, por isso. Abençoa cada família, abençoa cada lar, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.